Ao vivo. Deixa eu ver se Lu entrou. Lu está aí. Opa! Lá vamos. Mas, Pronto? continuando falando de cortisona e pegando os nossos parâmetros, né? Então, a gente estava falando aqui dos danos estruturais para a saúde geral, do abuso, da automedicação, da cortisona, por não amparo técnico, psicológico, para pão duro. A gente estava falando de, vamos lá, número um, esqueci. Então, a gente estava falando sobre essa questão. Assim, eu só quero esclarecer isso, gente, porque a gente que é da área da saúde, você tem que falar, refalar e refalar. Porque às vezes a pessoa, agora então está na era das edições, as pessoas pegam uma coisa e falam, tá vendo? Então, assim, eu quero esclarecer o seguinte: a pergunta da Carol, ela estava falando, é bom a gente recomeçar, né? A gente estava Isso, começando uma live. recomeça. Aí, porque senão a pessoa pega ali, aí, ó, a fono falou, sabe? É aquela coisa Então meio, vamos lá, viu? vamos fazer bonitinho, vamos fazer bonitinho. Porque fica uma coisa Só para meio. ficar para edição, vamos lá, essa vai para edição. Então, Lu, a gente está aqui na segunda parte da nossa live, onde no final da última sessão de 50 minutos, que a gente nem entrou nas perguntas ainda do pessoal, a gente começou a falar a respeito dos danos gerais. A minha pergunta é: eu sou professora de canto, sou artista de alta performance dentro de ópera, e eu noto uma desintegração geral da saúde quando eu usei a cortisona, não uso mais, é muito raro um episódio em que tenha de se fazer valer, isso por causa da sinusite, sinusite não tratada, que a coisa veio explodindo para mim. E eu fui vendo os meus colegas de trabalho ao longo do tempo, alguns morrendo do coração, e eu apavorada, eu dizia, mas isso não pode ser normal. O que é isso? Que estresse é esse que os cantores são submetidos? E essa coisa da automedicação. Eu queria entender se existia alguma correlação entre isso, entre esses dois aspectos. E existe também um abuso dessa substância entre cantores. E a gente às vezes fala de drogas pesadas, mas a cortisona ela é também uma droga. Então, o que eu quero aqui é, através dessa conversa, fazer um alerta àqueles, aquelas que estejam talvez desinformados e agindo de boa fé, tenho certeza. Então vamos lá, Lu, o microfone é seu. Então, e tudo que a gente vai falar aqui agora não é para você ficar achando que caso você tenha uma laringite, uma laringotraqueite e o seu médico sério, eu repito, já que a gente começou uma live, no Rio de Janeiro eu trabalho com o Dr. Bruno Niedermayer, tá? Confio no trabalho dele. Em São Paulo nós temos também médicos sérios, nós temos o Dr. Domingos, nós temos o Birajara, tá? Nós temos alguns médicos que têm anos de profissão e de prática, não surgiu agora assim, ó, no Instagram. Então é importante a gente entender que a gente precisa estar amparado por um médico sério. Se esse médico sério, você está nas vésperas de uma estreia, ou você está nas vésperas de, enfim, você tem um teste importante e tal, você está todo congestionado e ele te passar corticoide, não é isso que a gente está falando aqui agora. Não, Tá? A não. gente não está falando de uma pessoa que te acompanha, que é um médico sério e que pode vir a te medicar um corticoide, tanto oral quanto aspiratório, por 1, 2, 3 a 5 dias, caso ele ache necessário, até 7, se for o caso. Ele vai conduzir, ele vai fazer, não é disso que nós estamos falando, ok? Não, Eu queria não deixar é. isso claro, ponto. Porque eu também tenho uma certa preguiça de alguns cantores, e não tem jeito, o cantor é um atleta, de que na véspera, às vezes, de uma questão, ele precisa se medicar, não ele se medicar, o médico o medicar, e aí ele, ai, não, eu sou muito natureba, eu Esse é não um outro. Ih, não. Esse é um quero, outro assunto. Porque o cara tá. né? Aí ele vai colher as consequências, porque aquilo que falamos no começo da outra live, né? Lá pelos dedos de metade. Infecções de repetição geram consequências. A gente não está Exatamente. falando disso.
O pessoal que não quer se tratar também vai colher consequências. A gente está falando aqui da outra ponta da corda, na verdade. E isso dito, isso esclarecido, porque pode ficar parecendo, imagina, né? Aí o seu médico lá, super confiável, vai, olha, querido, você está passando por uma laringite, uma laringotraqueite, tome isso aqui, daqui a 5 dias você vai estar bom, vai cantar bem. Vai fazer uma consulta com uma fono, de repente uma laser terapia, uma coisa legal, vai ficar tudo bem. Você junta repouso vocal com uma medicação certa e às vezes um tratamento de fonoterapia, você vai cantar ótima, beleza. Aí não é isso que a gente está falando. A gente está falando de pessoas que se automedicam continuamente, né? E aí a Carol me perguntou, antes da live encerrar, quais as implicações do corticoide na saúde geral. E aí eu estava falando que um corticoide, o nome, né? Eu brinquei com a Carol que o nome e o sobrenome do corticoide é corticosteroide, ou seja, ele é um hormônio corticoide manipulado, né? Que ele serve como um poderoso anti-inflamatório, né? Ele tem uma ação poderosa anti-inflamatória. Então, por exemplo, para uma pessoa que é alérgica e não se trata, para uma pessoa que tem refluxo e não se trata, ele pode agir assim, plim, mágico, né? Mas é uma espécie de pacto com o demo, porque ele te dá sucesso, mas ele tira a vida da tua mãe, meio né? No sentido assim, né? Se você toma isso continuamente, né? Se você toma isso continuamente, você tem implicações graves, que é o quê? Assim, eu estava falando com a Carol que o corticoide, ele aumenta a pressão arterial. Então, ele só pode ser passado por um médico, né? E o médico que está te vendo, que te conhece, nem que seja o teleatendimento em saúde agora, né? Ele te conhece, ele sabe o seu peso. O corticoide, ele vai te sugerir, te passar pelo seu peso. O seu tamanho e peso influencia na dosagem do corticoide. Ele vai te perguntar se você tem pressão alta, tá? Ele vai perguntar se você toma remédio psiquiátrico, tá? Ele vai perguntar se você tem refluxo, porque tudo isso influencia. Por quê? Porque você pode ter complicações psiquiátricas, se você ficar tomando assim loucamente. Você pode ter uma subida de pressão arterial, e é danoso fazer isso para o coração. Se a pessoa, imagina, um profissional importante de teatro musical, de ópera, está sempre trabalhando. Então ele está sempre tendo que lidar com os edemas, né? Por quê? Porque ele trabalha muito. Então a prega vocal, depois de 2 horas de uso intensivo, ela cria um edema. Aí você, então, para tratar aquele edema por causa do uso contínuo, você toma corticoide de uso contínuo para a vida. Imagina o que isso não dá. E ainda tem as questões gastrointestinais. Tem muita gente que fala, quando eu tomo corticoide, eu fico com gases, aumenta o meu refluxo, né? Então, tudo isso, quem é que vai... Quem vai ser o maestro de... todo remédio, né? Tem o ônus e o bônus. Quem é que vai olhar isso e fazer a escolha? O médico, não é você, né? Justamente porque o médico ele vai perguntar sobre a sua pressão arterial, sobre o seu peso, sobre uma série de coisas, e ele vai fazer ali um cálculo matemático. Ele então eu vou fazer essa dosagem, tá? Então as pessoas elas saem usando assim loucamente, né? Um rapaz uma vez, que não era meu paciente, estava passando, né, no corredor da escola em que eu trabalhava, e aí ele falou assim, não, porque o fulano lá, o médico, ele falou para mim que sempre que eu quiser, entendeu? Eu posso botar um pouquinho de corticoide na nebulização, antes de um teste, eu boto um pouquinho de corticoide na nebulização, aí eu nebulizo com corticoide e eu, plim, né? É aquela coisa ali, é o doping, né? É o doping. Isso é doping, exato. Lu, você está usando né? a palavra certa. Porque a gente está falando de doping mesmo. E de suas implicações. Me chama a atenção isso que você enumerou a respeito da mudança do padrão mental, do surto psicótico. Isso é recorrente entre artistas de alta performance. Você sabe que em algum momento, em algum lugar que eu li, não me recordo, tem bem cara de fake news, né? Não me lembro de onde eu li, mas me chamou a atenção. Que foi feito um teste de índices de estresse. E o artista de alta performance, assim como o atleta olímpico, assim como o piloto de caça, assim como o cirurgião,
É um nível de estresse, assim, é o mesmo patamar de estresse. Você levar um espetáculo nas costas, o espetáculo aconteceu ou não, se você está ou não está doente, é muito estresse. Pois é, e é muito. É uma produção caríssima envolvida e se a primadona, se o primo homo lá não está bem, não tem função essa noite, você sabe quanto custa um assento de teatro? Então, a gente não está falando apenas de performance vocal, a gente está falando de um nível de estresse profissional muito grande, de colocar nas costas da saúde que a pessoa sabe se vai ou não sabe se ela vai ou não vai ter saúde naquela noite, de 25 de setembro de 2025, não sabe. Então, há o contrato assinado. Então, a cabeça do cantor já está operando nesse patamar. Se você junta um medicamento, uma droga, que altera padrões mentais, que eleva a pressão, e se a pessoa já é cardíaca, ela soma isso à ansiedade, que já é característica, como é que isso fica? Exatamente. E tem essa questão do profissional de alta performance que, assim, ele vive esses picos, né? Então, assim, tipo assim, tá tudo bem, e aí ele tem um pico de adrenalina bizarro, aí daqui a pouco amanhã tá tudo bem, sente aquela imensa solidão. Então, esses picos emocionais e de adrenalina, ele interfere muito no coração, né? Na pressão arterial e nas questões emocionais também, né? E assim, porque é diferente do estresse. Opa, desculpa, gente, é refluxo gasoso. Eu tava pensando aqui enquanto você estava falando, justamente, o profissional de alta performance, ele tem esses picos, né? E tem uma questão aí que é o seguinte, que é diferente, por exemplo, de um professor. Né? O professor de escola regular, ele também é muito estressado, ele é às vezes deprimido, ele é muito infeliz com o seu salário e com a sua voz, ele tá sempre rouco, né? Eles chegam para mim exaustos, com olheiras, sabe? Falando, cara, não aguento mais. Aí tem essa questão hoje que a gente vive de uma crise, que é os alunos agridem e a escola protege esses alunos, eles não têm mais aquela autoridade, né? Hoje você engole em sala de aula o que um aluno fala, muitas vezes, porque o pai, porque a mãe, ou de não sei o quê, entendeu? E aí você está na escola particular e você não tem liberdade. Então, assim, é só para deixar claro que, assim, a gente não está falando só de cantor, tá? Aquele professor que fica deprimido, muitas vezes ele também toma corticoide, ele leu no Dr. Google, ele foi no médico entendeu? Agora, assim, é diferente. É diferente, porque uma coisa é esse estresse diário, em que ele tem que lidar diariamente com isso. Inclusive, o treinamento vocal é muito diferente, né? Então, é muito importante você também ir numa fono e no otorrino que entenda esses pormenores, essa diferença abissal de um profissional de alta performance que tem um pico de estresse altíssimo desse professor que está sempre estressado e deprimido. Né? Então, o que você tem que trabalhar nessa voz é muito diferente e o que você tem que trabalhar nessa emoção também é muito diferente. Né? É claro que o fonoaudiólogo e nem o médico, né, muitas vezes, ele não é psicólogo. Às vezes o médico também não é psiquiatra e o fonoaudiólogo também não. Mas assim, não tem como você ter um trabalho de voz separado do pensar, dessa articulação mental que vai para as emoções, não tem como. Então, assim, tanto um quanto o outro interfere diretamente nessa questão da pressão arterial, da questão cardíaca e de uma série de outras coisas. Lu, obrigada demais. Eu acho que sim. Eu queria mesmo era meter esse medo na garotada, porque eu fico impressionada. Trocar as boas práticas, trocar o conhecimento, porque é a tal história, a boa técnica vocal, ela é a tua profissão, ela te habilita a exercer um ofício com liberdade e saúde por uma vida inteira. É a tal história que você diz, é contrato com demo, é Fausto, né? Assina o contrato com demo. É uma vantagem morre muito logo ali na frente, essa troca. Então, vamos aqui batalhar pelas boas práticas, puxando mesmo o peixe pelos profissionais que tratam do cantor, do profissional da voz. Eu acho que assim, eu não sei que horas são, como é que eu estou de bateria. A minha bateria aqui de celular não está indo muito bem das pernas. Então, eu acho que está na hora da gente responder as perguntas. Tem uma pergunta que me marcou, a palavra ficou lá da outra live, que é eletroestimulação. Eu gostaria que você falasse brevemente
Qual é o seu posicionamento? Para que que serve? Como é que funciona? Então, eu não uso eletroestimulação, tá? Porque essas novas tecnologias, elas têm pouco ainda embasamento científico, tá? A gente tem, assim, pouquíssimas pesquisas com voz, né, e eletroestimulação. Então, eu acho que a ideia é esperar um pouco mais para que isso se estabeleça, para que a gente entenda melhor essas frequências e essas dosagens, para que a gente não cometa erros terapêuticos, tá? Assim, tem algumas profissionais muito sérias que já o usam, fizeram curso, trabalham. Eu acho legal, mas a mim, para o meu tipo de trabalho, não me interessou a princípio, então eu não fiz o curso. Algumas pessoas, alguns pacientes meus que tiveram uma experiência com eletroestimulação, porque a fono, preparadora vocal da peça, fez, não referiram bons resultados vocais, né? Teve até uma paciente minha que estava fazendo um curso e aí ela fez a eletroestimulação e logo em seguida ela fez aula de canto e ela referiu uma cansaço vocal, né? Então eu acho que a gente tem que tomar cuidado para entender melhor isso. Quando eu preciso estimular e quando eu não preciso estimular. E o que eu preciso estimular? Qual músculo? Né? Então, assim, no meu caso, como eu acho que eu pego muitos cantores que já vêm eletroestimulados da vida, né? Claro que uma eletroestimulação ajuda o cantor no palato, né? Um palato meio mole, você faz uma eletroestimulação, o palato sobe mais fácil. Eu não digo que não tenha benefícios, mas que na minha abordagem, na minha clínica, eu não me interessei tanto por isso e vou esperar um pouco mais as pesquisas ficarem mais robustas, tá bom? Assim, o que eu uso na minha clínica fonoaudiológica é o laser, né? Que também é muito novo, mas a gente já tem o início de pesquisas, até o pessoal no SEV mesmo está começando, né, que são pessoas que estudam, né, que comprovam, fazem uma coisa mais científica da coisa, né? A minha professora, que é a Vanessa Muffron, ela vem buscando já essa comprovação científica, porque quando você faz uma coisa no paciente, você tem que saber o início, o meio e fim. A dosagem. Opa! Para mim tá parecendo que a Lu travou. A internet brasileira, lá, 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 não vou falar. Lá, 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 Tarará, tarará. Ok, vou chamar de novo a Lu, gente. Opa, tava chamando a Luísa errada. Vem, Lu. Pronto. Caímos, mas Mas gente, acontece. voltamos. E aí o que eu Lu, estava querida, deixa eu dizendo, te falar. só, Deixa eu te falar só para uma coisa. Ah, só para sim, vai, terminar o que eu estava conclui. falando, Carolzita, é que essa questão da eletroestimulação, então, é isso, né? Então, assim, eu não vejo tanta, por hora, interesse meu na minha lida pela eletroestimulação. Ao contrário, eu venho me interessando muito pelo laser, porque o laser justamente ele ativa muito do que eu penso enquanto abordagem, que é esse efeito anti-inflamatório, justamente que às vezes o laser hoje ele já vem se comprovando com o quê? O que a gente já tem em relação ao laser? Ele tem um efeito analgésico, então nas questões da DTM ele age muito bem, né? Também alguns pacientes que ficam com dor perilaríngea por conta de refluxo, então eu venho trabalhando com o laser. Tem a questão do efeito analgésico e anti-inflamatório, então aquele paciente que eu citei para vocês, que às vezes ele está na véspera de um teste, na véspera de uma ópera e tal, de uma apresentação, e tá com o nariz totalmente obstruído, inchado, tá com a prega vocal inchada,
a gente vem trabalhando em conjunto na Otorrino Voz, eu e o Dr. Bruno. A gente vem se debruçando sobre isso, estudando isso e entendendo como que para o cantor e para o não cantor também, esse efeito de recuperação de vasos, tecidos, de produção até muscular, olha que coisa, a gente tem pesquisas na área da fisioterapia. E aí, o que eu estava dizendo para vocês, que a minha instrutora no laser, que é a Vanessa Mufron, ela vem começando a publicar pesquisas científicas na área de voz, lá com o pessoal do SEV, para o laser. Então a gente já está com estudos mais quentes e a coisa caminhando melhor, e dentro da minha visão o laser se encaixa mais. Então eu venho usando o laser desses novos recursos tecnológicos. Muito legal. Olha, eu quero conhecer mais a respeito do laser, porque desse eu realmente não sabia. Sabia pouco, alguma coisa de ouvir falar da eletroestimulação. Lu, a gente hoje falou de doping, a gente falou do envelhecimento, a gente falou de Covid, a gente falou do que a gente pode inferir, do que vai ser tratado esse pessoal que vai vir, né? Esse pessoal e nós incluído, né? Essas cabeças, vozes e corpos que vão transcender o Covid. Tem um assunto que eu sei que rende uma live inteira, eu gostaria de saber se você tem interesse de falar, que é a respeito da transição. Aquele assunto que a gente estava falando a respeito de hormônio, que descambou em doping, etc. Mas eu gostaria que a gente fizesse um trabalho, uma live, um novo encontro, para esse pessoal. Te digo as minhas razões. O que eu sei do pessoal trans é que eles, em geral, têm um nível de empregabilidade muito mais baixo. Ninguém dá emprego, porque tem a coisa do documento, tem todo um problema para esse pessoal, e que fala-se muito pouco. Eles têm acesso a menos tratamento, eles têm acesso a menos gente, justamente uma fono de alta performance que possa lhe amparar e atender. E tenho certeza de que as suas informações podem ser salvadoras, acho que eu posso usar essa palavra, no auxílio, na orientação a essas pessoas. Sim? Transição, tanto para um lado quanto para o outro. E que a gente estude, né? A gente pode até estudar, e que a comunidade do pessoal trans também nos traga perguntas, porque eu acho que nesse momento em que a gente pode oferecer material de qualidade, conversas, ter tempo para parar, Carol e Lu, para sentar e refletir, meditar, eu acho que a gente pode produzir algo que custaria um dinheirão ou nem seria possível o acesso para a gente que está. Acho que pode ser muito enriquecedor. Muito enriquecedor para o Brasil inteiro. Eu sei que meu querido amigo Sérgio Andes, lá em Manaus, Luísa Francesconi também tem um pezinho nessa coisa do entender a voz de transição, né, daquela que está transicionando. Então, fazendo essa ponte. Então, acho que a gente pode ser útil a eles. Não hoje, porque eu sei que isso vai render pano para manga, vai ter muito estudo para a gente também. Da minha parte, eu vou ter que estudar. Porque trabalho com contratenores, né? Eu trabalho com a voz do contratenor. Acho que a gente também pode falar um pouquinho, estabelecer uma diferença entre esses dois públicos, né? Esses dois tipos de uso da voz. E eu acho que tem muito assunto. Eu queria muito poder ter você sempre, Lu. Assim, uma vez por seria mês, um prazer. uma conversa com você. Que é maravilhoso. A gente tem... É curioso isso, né? A gente nunca trabalhou junto, eu nunca me tratei com você. Ah lá, minha bateria tá avisando que tá acabando. Que luta, né? Tá bom. Depois estamos gastando tudo, mas vai produzir material muito legal. Queria que você falasse aqui também nessas considerações finais, por gentileza, a respeito do teu trabalho, onde que o pessoal pode encontrar você. Você legal. Tá abrindo agora um negócio novo, né? Fala um pouco, por favor. Isso, então, Carol, obrigada pela oportunidade, obrigada pelo convite. Você é sempre maravilhosa. Muito obrigada. Eu queria falar um pouco para vocês da Lume, gente, que é a empresa que eu estou abrindo agora. A Lume é um polo de criação artística e de fonoaudiologia. Então, na Lume, a gente vai ter aula de dublagem com a Silvia Salucci, a gente vai ter aulas de canto, né, canto popular, canto lírico, e a gente vai ter fonoaudiologia também. E a gente vai ter uma fisioterapeuta especialista em DTM, respiração. A gente vai fazer, assim, uma equipe interdisciplinar, porque até então eu vinha trabalhando com uma equipe multi, né? Que você trabalha com áreas afins e cada um faz o seu trabalho. Mas a ideia agora é a gente sentar, estudar, se debruçar sobre isso. E nós, da Lume, né? A gente tem muitos parceiros.
né? Inúmeros meus grandes parceiros são os cantores. E aqui a gente está falando justamente dessa nossa parceria, Carol, que você é uma das nossas parceiras, uma pessoa que séria, que dá aula de uma maneira comprometida, tem uma voz maravilhosa, uma carreira sólida. Para mim é uma honra estar aqui com vocês conversando com Carol. Aí, antes que eu esqueça, vocês podem me seguir lá no @lumevoz, também na nossa fanpage, @lumevoz, e a gente vai caminhando junto, que é caminhando que se constrói o caminho. Muito bem, madame. Lembrando que esse arquivo aqui vai virar um podcastão, né? Vai virar um grande arquivão. Vai para podcast lá no Chazinho e também no Projeto Boa Chance. Mais uma visita honrosa e honradíssima. Maravilhoso. E até a próxima. Agora, depois a gente vai sentar, vamos fazer o calendário e vamos descobrir que dia que a gente vai se encontrar de novo. O mês de maio está todo fechado, mas o mês de junho não. Então a gente pode pegar talvez a primeira semana de junho e voltar para o pessoal do trans. Pode ser? Maravilha, querida. Vamos lá, vamos nessa. É bom que a gente tem bastante tempo de estudar. Para estudar. Então é isso. Um beijo a todos e muito boa noite. Grata pela atenção. E até Obrigada, daqui a pouco. pessoal. Obrigada, Carol. Beijo. Tchau, querida.